Oi, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem na casa de vocês, né? Hoje eu vou mandar esse vídeo pra vocês sobre os conteúdos que a gente vai ver durante essa semana, certo? Mas antes eu queria falar sobre a atividade do dia 18. A maioria dos alunos me enviou, fiquei bem feliz, alguns com as fotos um pouco menos nítidas, mas isso eu já conversei com cada pessoa, já mandei uma mensagem em particular. Essa semana eu vou enviar, ao invés de uma atividade, vou enviar 3. Uma para quinta, uma para sexta e uma para segunda-feira. Porque, né, no calendário a gente só pode postar um dia. Então, meu dia ficou na terça-feira. Então, eu posto hoje tudo que eu quero que vocês façam durante a semana. Só que são pouquinhas coisas, né? 2 paginazinhas por dia que enviar. Certo? Bom, vamos lá. Hoje eu postei também uns jogos, né? Jogos de marcação de pontos. Esses jogos, o primeiro deles é para vocês, ele vai dar o ponto e vocês vão ter que marcar no gráfico. O segundo, ele te dá o ponto e pede as coordenadas desse ponto, certo? Esses jogos são para aprimorar o conhecimento de vocês, certo? Não vai contar nada, não vão ter que entregar nada em relação aos jogos, não. É só para vocês brincarem e aperfeiçoarem o conteúdo de vocês, certo? O que realmente vai ser essa semana? Eu vou continuar com vocês a soma, subtração de números inteiros. A gente só chegou ali na parte de coordenadas, fiz os jogos na sala, tudo e aconteceu tudo isso e a gente não teve mais contato. Então, essa parte, primeira parte de adição de números inteiros, eu vou explicar para vocês aqui, a subtração também e a adição algébrica, que vai ser das atividades que vocês vão fazer para essa semana, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem durante essa semana fazendo, vocês podem mandar sempre pelo Canvas, tá? Não aqui pelo YouTube, pelo Canvas. Agora eu vou postar aqui no YouTube porque é muito mais fácil de fazer uns vídeos maiores. E os vídeos vão ficar bem grandes a partir de agora, porque tem bastante coisa pra falar. Certo? Tô me sentindo muito youtuberzinha. Porém, zero familiaridade com a câmera. Eu tô me sentindo uma louca falando sozinha. Enfim, vamos lá. Então, vamos começar explicando a adição de números inteiros, certo? Vamos lá, fiz aqui uma folhinha sobre a adição de números inteiros, certo? Vamos pensar na situação da reta numérica. Eu quero adicionar, ou seja, somar, dois números que são inteiros. Por exemplo, mais 5 e mais 4. Então, eu vou adicionar esses números. Bom, se aqui eu tenho mais 5, significa que na minha reta eu tô aqui no 5. E que eu vou andar quantos passos? 4. Para qual lado? Para a direita. Por quê? Porque esse número é positivo. Então, vamos lá. Eu tô aqui no 5. E eu vou andar 4 para a direita. 1, 2, 3, 4. Eu parei aqui no 9. Então, o que a gente tem é que essa soma dá 9, certo? Agora aqui, outros dois números inteiros, menos 3 e menos 5. Eu tô somando menos 3 com menos 5. Aonde que eu tô na minha reta numérica? No menos 3. E eu vou 5 para a esquerda, porque esse número é negativo. Então, aqui, eu tô aqui no menos 3 e vou 5 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Parei aqui, no menos 8. Então, aqui dá menos 8. Aqui, ó, eu tô fazendo 5 mais 4. Então, eu tô somando 4, porque eu tô indo para a direita, então aqui eu só tô somando 4. Então, aqui eu tô fazendo 5 mais 4. Agora, aqui, ó, eu tenho 3 e eu tô tirando 5. Por quê? Porque eu tô indo para a esquerda. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 3 menos o 5, porque eu tô tirando 5. Certo? Aqui, eu tô no menos 3. Tô aqui. E eu coloco 4, então, ele vai 4 para a direita. 1, 2, 3, 4. Parou aqui, no mais 1. Posso colocar mais 1 ou só 1, tanto faz. Então, isso aqui eu tô adicionando 4. Ele tá indo para a direita, 4 casas. Então, ao invés de escrever isso aqui, ó, mais 4, eu posso escrever só mais 4. Vamos pro próximo. Mais 7 menos 9. Tô no 7 e tiro 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parei aqui, no menos 2. Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem montar essa reta numérica. Sempre dá certo, tá? Para soma e para subtração. Então, aqui, é como se eu estivesse fazendo 7 menos 9. Aqui, ó, quero que vocês tenham muita atenção no sinal do número. Qual é o jeito errado? O sinal é sempre na frente do número. Vocês nunca podem escrever 1 menos. Isso não significa que esse número é menos 1. Significa nada. Isso aqui tá errado, certo? Se você quer escrever um número negativo, tem que colocar o sinal na frente, menos 1. E se você quiser escrever um número positivo, tem duas formas. Colocando o mais na frente ou só deixando o número. Aqui, isso aqui é 1 positivo, isso aqui também é um positivo. Isso aqui é um negativo. Sempre que o número for negativo, tem uma forma. Nunca o sinal vai depois. Por exemplo, aqui, ó, esse 5 é negativo, esse 3 é negativo, esse 1 é positivo, esse 9 é negativo, esse 5 é positivo, certo? Bom, o que é isso aqui, essa tensão aqui, ó, ao uso dos parênteses? Eu nunca posso escrever, somar, por exemplo, 5 mais menos 3, dessa maneira. Por quê? Eu nunca posso ter dois sinais na frente do número. Sempre o sinal é o único que está na frente. O único que está na frente. Aqui tem dois na frente. Como é que a gente faz? Coloca sempre esse parênteses, certo? Esse parênteses serve para não deixar errado a conta. Não pode ter sinal do lado de sinal, certo? Sinal do lado de sinal é considerado errado na matemática. Só que a gente sabe, né, que se a gente tá somando um número negativo, é a mesma coisa que a gente só tivesse subtraindo. Então, aqui a gente pode escrever 5 menos 3, certo? Beleza. Isso aqui tá certo. Isso aqui, ó, 5 mais menos 3, não. Isso não pode. Beleza? Aqui. Número neutro da soma é o número que somado não altera o nosso resultado. Que número é esse que quando eu somo não altera o resultado? É o 0, certo? Se eu faço 0 mais 5, 0 mais 4 é igual a 4. Se eu faço 0 mais menos 5, é o próprio menos 5. Então, essa é a primeira atividade de vocês essa semana, que é sobre a adição de números inteiros, certo? Na apostila, ela vai da página 101 até a 105, e no caderno de atividades, a página 15 e a 16. Quais páginas vocês vão ter que me enviar? A página 105 do livro, porque vocês vão ter que fazer exercícios lá, a página 15 e 16 do caderno de atividades. Tudo isso eu vou colocar no Canvas bem direitinho. Então, essa é a nossa primeira atividade, certo? A segunda atividade vai ser sobre subtração de números inteiros, que eu vou explicar agora para vocês. Vamos lá para subtração de números inteiros, certo? Para fazer isso, ao invés de pegar a reta numérica, que nem foi na adição, eu vou fazer por variação térmica. Como é que é isso? É a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Para isso, a gente vai olhar para esses dois termômetros aqui bem feitos. Qual que é a temperatura máxima desse termômetro? 5 graus. Qual que é a temperatura mínima? Menos 3 graus, certo? Qual que é a variação? Temperatura máxima menos a temperatura mínima. Tá aqui, ó. Então, a máxima é 5 menos a temperatura mínima, que é menos 3. Pode isso aqui? Menos 3? Não. Então, coloca o parênteses. É isso que significa esse parênteses, certo? Bom, a gente sabe fazer isso. O que significa isso aqui? O que significa menos? A gente já vai ver. Vamos fazer essa próxima. Qual que é a temperatura máxima aqui? Menos 1. E a temperatura mínima? Que era para ser menos 5, tá? A temperatura mínima, menos 5. A variação vai ser a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Boto parênteses. Vamos contar isso daí de uma maneira diferente. Contando os risquinhos aqui para ver a variação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, isso daqui nos dá 8. E vamos fazer esse. 1, 2, 3, 4. Opa, isso aqui dá 4. Certo?
Então, o que que significa esse menos menos? Como é que eu consigo desses dois números chegar no 8? Se eu fizer 5 mais 3, eu chego no 8, certo? E se eu fizer menos 1 mais 5, eu chego no 4 também. Então, o que que significa menos menos 5? Significa que eu estou fazendo o oposto de menos 5. Qual que é o oposto de menos 5? Mais 5. Tá aqui, ó. O oposto de menos 5, mais 5. Oposto de menos 3, mais 3. Depois eu faço a continha. 5 mais 3 é 8. Menos 1 mais 5 significa que eu tô devendo 1. Eu devo 1 e pago 5. Eu vou receber troco. De quanto vai ser esse troco? De 4. A minha resposta pode ser tanto mais 4, quanto só 4. Aqui também, tá? Aqui, ó. Simplificação da notação. Eliminar os parênteses. Se eu faço aqui, ó. Lá pensando na primeira parte da atividade. 5 mais 4. Eu tô somando 4. Então, não tá fazendo diferença. Eu só tô somando. Vai ficar só 5 mais 4. Isso vai dar 9. Se eu tô somando um número negativo, eu só tô tirando. Eu tô fazendo uma subtração. Isso dá 1. Se eu tô fazendo menos um número positivo, eu tô fazendo o oposto do número. Qual que é o oposto de mais 4? Menos 4. Então, vai ficar 5 menos 4, que é 1. E se eu tô fazendo 5 menos menos 4? Eu tô fazendo o oposto do menos 4, que é mais 4. Isso é igual a 9, certo? Vamos aqui agora. Resumindo, se eu tô somando um número positivo, isso vai dar um número positivo. Se eu tô somando um número negativo, isso vai dar um número negativo. Se eu tô subtraindo um número positivo, ou seja, fazendo o oposto de um número positivo, isso dá negativo. Se eu tô fazendo o oposto de um número negativo agora, tô fazendo o oposto de um número negativo, isso vai dar um número positivo. Certo, então essa é a nossa segunda atividade. Essa atividade 2 vai ser para sexta-feira. A atividade 1 de adição vai ser para quinta, ok? Ela fala sobre a subtração, né? Ela vai da página 106 até a 108 da apostila e a página 17 e 18 do caderno de atividades. Que páginas que vocês vão ter que me enviar? A página 108, porque vocês vão fazer continhas naquela página. A página 17 e a 18 do caderno de atividades, certo? E aí, a gente vai para a nossa última atividade, que é a adição algébrica, que são problemas envolvendo tanto soma quanto subtração de números inteiros. E essa atividade, ela é para segunda-feira, certo? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a adição algébrica, ou seja, a gente vai somar e subtrair números inteiros, contando positivos e negativos. Vamos fazer aqui, então. Se eu tenho uma sequência assim de números, eu quero saber quanto isso vale, eu posso usar minha propriedade associativa, né? Que significa que eu posso trocar os lugares aqui. Ou eu posso simplesmente somar do jeito que tá. Então, vamos somar desse jeitinho. Quanto é que é menos 3 mais 4? Significa que eu tô devendo 3, pago 4. Eu vou receber troco. De quanto? De 1. Eu posso colocar mais 1 ou só 1. E copio o resto aqui, né? Menos 5 mais 2. Agora, vamos fazer esses dois aqui. Eu tenho R$1 e tiro 5. Eu consigo tirar? Não consigo. Vai faltar quanto? Vai faltar 4. Então, falta 4. E adiciono 2 ainda. Agora, pensa, eu tô devendo 4. E eu pago 2. Eu vou continuar devendo? Sim. Vou continuar devendo quanto? 2. Eu vou dever 2. Então, isso dá menos 2. Certo? Agora, nessa segunda situação, a gente tem uma coisa a mais do que tinha nessa. Os parênteses. A primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar os parênteses. Então, vamos lá. Aqui,
Quando não tem nada na frente, é como se fosse um mais, né? Então, aqui é como se fosse mais 5. Então, eu tô somando 5. Se eu tô somando 5, eu só tô pegando mais 5. Lembra dessa parte aqui? A gente vai usar isso agora. Ó, mais, só fica 1 mais. Vamos lá, vou ver se eu consigo pegar os dois aqui no mesmo quadramento. Aqui, tô fazendo menos 3, ou seja, o oposto de menos 3. Olha lá. O que que fica o número? Fica positivo. Então, aqui vai ficar mais 3. Agora aqui, eu tô somando um número negativo. Somando um número negativo, no resultado, fica negativo. Menos 4. Aqui, eu tô fazendo o oposto de menos 1. O oposto de um número negativo é positivo. Então, aqui vai ficar mais 1. E aqui, eu tô somando um número positivo, então, eu só tô somando o próprio número. Ok, agora a partir daqui fica igual essa situação 1, só somar. Vamos pegar primeiro esses dois aqui. 5 mais 3, 8. Menos 4, mais 1, mais 2. 8 menos 4, 4. Mais 1, mais 2. 4 mais 1, 5. Mais 2, 7. Então, aqui vai dar 7, certo? Vamos lá para continuando. Se eu tiver uma terceira situação assim, ó, um pouco mais rebuscada, tem um monte de coisa. O que eu faço primeiro? O que tá no parênteses. Depois, o que tá no colchetes. E por último, o que tá na chave. Só que tem que ter uma atenção aqui. Tem parênteses que são de prioridade, ou seja, que tem uma continha lá dentro. Olha só, isso aqui tem uma conta, 5 menos 3. E tem o parênteses do número, que é só para o número não ficar errado. Por exemplo, aqui, ó, menos 4. Se não tivesse esse parênteses, ficaria 3 mais menos 4. Isso não pode. Então, tenho que colocar esse parênteses. Esse parênteses aqui não é de prioridade de conta, então ele não é aqui o primeiro, certo? Olha aqui nessa questão, tá? Ela tem parênteses de prioridade de conta? Não. Ela só tem parênteses do número. Então, vamos por colchetes. Tem colchetes? Tem. Então, tem que resolver o que tá no colchetes primeiro. Então, vamos resolver isso aqui do colchetes. Olhando para isso, eu tenho parênteses de prioridade. Então, o que eu tenho que fazer? Eliminar os parênteses. É parênteses que fala, não parentes. Parentes a gente gosta bastante, então a gente não elimina. Aqui, se não tem nada na frente, é um mais. Se eu tô somando um número positivo, dá um número positivo. Menos, eu tô fazendo o oposto de um número negativo. É um número positivo. Aqui, eu tô somando o número negativo, então aqui eu tô fazendo só o próprio número negativo. Coloca o colchetes que não sumiu, certo? Então, vamos lá. Menos 33, ali o mais. Aqui o 10, certo? Vamos resolver o que tá dentro do colchetes ainda, que a gente não resolveu. Quanto é que é 12 mais 18? 30. 30 menos 5, 25, certo? Aquele sinalzinho de mais ali e o menos 33. Certo? Se aqui desse um número negativo, prof, e aqui ficasse mais, menos, aí teria que tirar o parênteses e inverter o sinal, né? Vamos lá. Menos 33 mais 25. Bom, eu não tenho 33, eu coloco 25, não vai suprir, vai faltar. Vai faltar quanto? 8. Então, falta 8, certo? Olha aqui, eu tenho um sinal de mais aqui, ele continua, e o 10 aqui também. Pode isso aqui? Não, então eu tenho que colocar um parênteses de número, não de prioridade. Parênteses do número. Esse posso colocar a qualquer momento. 10 menos 8. Isso é... Opa! Isso é 2. Beleza? Olha aqui. O primeiro número não precisa de parênteses, tá? Eu podia ter colocado aqui, mas não precisa. Só os números quando tem dois sinais que precisam ter parênteses, tá? Beleza.
Prometo que esse vídeo enorme já tá quase acabando, só falta um pouquinho. Eu peguei 3 questões do caderno de atividades extras que vocês vão fazer, que podem ser que causem dúvidas para explicar um pouquinho para vocês antes de vocês fazerem, certo? Vocês podem pausar esse vídeo e fazer e ver se tem dúvida. Se tiver dúvida, volta aqui pro vídeo. Tô me sentindo muito youtuber, gente, falando isso. Se inscreve no canal, nem sei onde é o negócio. Mas, enfim. E vou fazer essas questõezinhas aqui pra vocês. Se vocês estiverem com dúvida nelas, já olha aqui. Se vocês não tiverem dúvida nelas, ótimo. Se vocês quiserem assistir antes também, ótimo. Certo? Vou fazer aqui pra vocês. A primeira questão que eu vi foi a da página 15, a questão 3. Isso aqui não é a questão que tem lá, tá? É uma questão parecida, só para explicar para vocês. Então, vamos lá. Aqui nessa questão, o A vale menos 5, o B vale mais 2 e o C vale menos 1. Como que eu vou fazer isso, então? Se ele quer A mais B, então ele quer menos 5 mais 2. Então, eu vou escrever exatamente isso que eu falei. Menos 5 mais 2, certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eliminar os parênteses. Vocês vão ter que dormir comigo falando isso pra vocês. Aqui, ó, deitar na cama de vocês e ouvir a prof falando eliminar os parênteses, eliminar os parênteses, eliminar os parênteses. Então, vamos lá. Se tem alguma coisa aqui na frente, não tem. Então, é como se fosse um mais. Se eu tô somando um número negativo, isso dá negativo. Vai ficar, então, menos 5. Aqui eu tô somando um número positivo, então fica positivo. Quanto que dá isso, então? Menos 5 mais 2. Eu não tenho 5, eu tô devendo 5 e pago 2. Eu vou continuar devendo? Sim. Então, eu estou devendo. Quanto? 3. Certo? Prof, eu posso fazer direto essa parte aqui e não fazer essa do parênteses? Não, porque vocês podem se confundir, principalmente quando é mais menos, quando é menos com menos, certo? Então, sempre faz essa parte, não vai custar muito do tempo de vocês. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, é A mais C. Então, é menos 5 mais menos 1. Posso escrever desse jeito? Não, tem que colocar parênteses. Preciso colocar parênteses nesse? Não, porque não tem nenhum sinal aqui na frente. Quando eu coloco o parênteses aqui, eu posso colocar, não tem problema. Aí sim eu finjo que tem um maisinho aqui, pra na hora deixar só o menos 5. Mas eu podia já deixar direto menos 5 sem problema. Aqui eu tô somando um número negativo, então vai dar um número negativo. Isso daqui vai dar, pensa, tô devendo 5 hoje, amanhã eu pego R$1. Quanto que eu tô devendo, então, ao todo? Devendo 6. Certo? Sempre pensa dinheiro, que dinheiro vocês não erram. Vamos aqui pro B. Para aqui, B mais C. Então, é mais 2, mais menos 1. Coloca parênteses nessa coisa para não errar. Esse aqui não precisa. O primeiro não precisa necessariamente. Pode colocar? Sim. Precisa? Não. Então, mais 2, somando um número negativo, dá um número negativo. Isso dá igual a 1. Beleza? Aqui, A mais B mais C. Então, menos 5, mais 2, mais menos 1. Coloca parênteses nessa coisa. Agora sim tá bonito. Vamos lá. Menos 5 vai continuar. Somando o número positivo, dá um número positivo. Somando o número negativo, dá um número negativo. Agora, vamos pensar aqui. Tô devendo 5, pago 2. Eu ainda tô devendo. Tô devendo 3. Agora, eu tô devendo 3 e pego 1 ainda. Quanto eu tô devendo no total? Menos 4, certo? Beleza. Próxima questão que vocês podem ficar com dúvida é a 6 da página 16. Ela tem uma pirâmide. Nessa pirâmide, o que vocês têm que fazer? Para vocês subirem, cada tijolinho é a soma dos 2 tijolinhos de baixo. Então, esse tijolinho aqui, o número que tá aqui, vai ser 2 mais menos 1. Que vocês vão colocar parênteses, porque vocês já entenderam e são muito bonitos. Certo? Então, 2 mais menos 1 é a mesma coisa que 2 menos 1. Porque somar um número negativo é só um número negativo. Isso dá 1. Então, o número aqui eu posso colocar 1 ou mais 1, tanto faz. Para eu subir para esse daqui, eu tenho que fazer o quê? Somar esses dois. Menos 4 mais 2. Certo?
Então, vai ficar menos 4 mais 2. Eu tô devendo 4, pago 2, ainda vou estar devendo. Vou estar devendo 2. Então, aqui eu boto menos 2, certo? Essa questão é parecida com a do livro, não é igual, tá? Só para explicar para vocês. E aqui, ó, menos 2 mais 1. Para eu subir para esse daqui, eu tenho que somar esses dois. Menos 2 mais 1. Então, isso vai dar mais, eu tô só somando. Tô devendo 2 e pago 1, tô devendo ainda 1. Certo? E a última questão é a do quadrado mágico, certo? Essa questão 4 da página 20, certo? Ele pergunta qual que é a soma mágica. O que é a soma mágica? É a soma de todas as linhas, de todas as colunas, de todas as diagonais, certo? Esse quadrado mágico já tá montado, o livro de vocês também vai estar. A soma mágica desse daqui é 15, porque olha só, 9 mais 1 mais 6, opa, aqui é um 8. 9 tá aqui embaixo. 8 mais 1 mais 6 é 15. 3 mais 5 mais 7 é 15. 4 mais 9 mais 2 é 15. 6 mais 7 mais 2 é 15. 1 mais 5 mais 9 é 15. 8 mais 3 mais 4 é 15. 8 mais 5 mais 2 é 15 também. E 4 mais 5 mais 6 também é 15. Então, a soma mágica dessa coisa é 15, certo? Depois dessa bíblia em vídeo, né, que já vai estar acabando, é a última vez que vocês vão ver durante essa semana, depois só semana que vem, certo? Que eu vou mandar atividade de matemática. Recapitulando para vocês, a atividade 1, que é de adição, ela é para quinta-feira. A atividade 2, que é de subtração, é para sexta-feira. E a atividade 3 é para segunda-feira. Tudo isso eu vou escrever no Canvas para vocês, certo? No Canvas tem a apostila e tem o caderno de atividades. Então, se vocês esqueceram na escola, não tem problema porque está aqui, então não tem desculpa alguma, certo? Eu espero muito que vocês façam, que vocês não tenham muitas dúvidas, mas se tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo.